Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. Cada vez mais, novas tecnologias surgem prometendo aumentar a produtividade dos rebanhos de corte e de leite e ainda com sustentabilidade. Uma das áreas que mais trabalham nesse sentido é a de nutrição animal. Para nos falar dos ganhos trazidos pelos aditivos naturais, nosso convidado de hoje é José Leonardo Ribeiro, zootecnista e doutor em agronomia, gerente de produtos de ruminantes da Guabi Nutrição e Saúde Animal. Seja bem-vindo, José. É um prazer tê-lo conosco. Eu agradeço o convite em nome da empresa. E quais os problemas dos aditivos convencionais? Os aditivos convencionais, eles são regulamentados para serem usados no Brasil, têm os seus resultados catalogados e observados na prática, mas cada vez mais esses aditivos vêm sendo substituídos ou vêm sendo trabalhado em sinergia com os aditivos naturais que já são usados há alguns anos no país ou algumas décadas, mas que cada vez mais nós observamos que eles estão ganhando mais espaço, não só dentro do Brasil, mas aí com grande penetração em outros países, seja Estados Unidos, seja a comunidade europeia, onde você tem aí grandes rebanhos e grande produção de alimentos de origem animal. Quando nós trabalhamos com aditivos, o que nós buscamos, independente se trata de um aditivo natural ou de um aditivo convencional, é fazer com que o pecuarista tenha a maior lucratividade e que ele possa permanecer na atividade. Esse é o nosso objetivo principal. Para que você troque um pelo outro, você falou em resultado. E também na questão, um é mais barato que o outro? A gente tem aí uma série de aditivos naturais e um monte de aditivos químicos. É difícil precisar, por quilo de produto ou por inclusão, qual vai ser o mais barato ou o mais caro. O que nós sempre fazemos é, ao utilizar esses aditivos, incrementar qual que é o impacto que se tem no custo da dieta ou da nutrição e temos como automaticamente mensurar qual é o resultado que esse aditivo trouxe em termos de produção. Eu vou dar um exemplo para você de uma tecnologia que nós estamos implementando dentro do mês de junho, vai ser lançado nos nossos produtos para gados de leite, para produção de leite, um aditivo composto por óleos essenciais, que o investimento do produtor para que os seus animais possam produzir mais leite será em torno de 25 a 30 centavos por vaca dia. E a expectativa é de que esses animais produzam, um animal de 30 litros de leite, por exemplo, por dia, produza pelo menos 1,2 litro a mais de leite por dia. Se a gente considerar o leite a faixa de 2,50 o litro, 2,60, nós estamos dizendo aí que você vai ter um retorno sobre o que foi investido muito grande. E esse aditivo, especificamente os óleos essenciais que estamos implementando, ele não só traz esse aumento em produção e qualidade de leite, mas ele principalmente reduz a mitigação e a produção de metano, que é um gás de efeito estufa extremamente importante hoje que empresas e países querem controlar. E você sabe me dizer, já que você usou o setor leiteiro, se um produtor de leite orgânico pode usar um aditivo natural? O aditivo natural, ou qualquer mineral que seja usado no setor orgânico, ele passa por uma certificação. Então, qualquer aditivo que venha a ser usado dentro do setor orgânico de produção de leite precisa ser submetido a uma certificadora, e essa certificadora que dirá se esse produto natural pode ou não ser empregado dentro da produção de leite orgânica. Além dessas informações de desempenho, você tem algumas outras que, por exemplo, mexe, que melhora a produção no caso do gado de corte? Sim. Por exemplo, quando a gente adota o uso de leveduras vivas, né, os conhecidos probióticos, numa nutrição de gado de corte a pasto, que é a predominância dentro do Brasil,
eu consigo melhorar com a presença desse probiótico a eficiência das bactérias ruminais a degradarem aquela forragem, principalmente no período seco, e isso nada mais vai trazer do que um aumento da digestibilidade da forragem que o animal consome em grande volume, e isso vai se traduzir ao final do dia em um maior ganho de peso de um animal manejado a pasto. Quando eu estou tratando desse mesmo animal manejado em regime de confinamento, onde as dietas elas são mais fortes no sentido de ter mais concentrado, mais milho, mais energia, a presença dessas leveduras, por exemplo, vão reduzir a queda de pH ruminal. O pH do rumen de um bovino precisa se manter estável ao longo do período em que ele está submetido a uma dieta para que o animal consiga consumir e traduzir aquilo em resultado em produção de carne. Então, quando a gente fala em uma levedura viva, certificada e comprovada, eu busco isso. Se eu trabalho, por exemplo, com cromo orgânico para animais, eu reduzo muito o estresse causado pelo manejo, seja em um bezerro, seja em uma vaca, seja em um animal manejado em confinamento. Se eu uso, portanto, um cromo orgânico na quantidade adequada, eu vou conseguir, portanto, reduzir a incidência de estresse nos animais, o que comprovadamente vai resultar em maior consumo de alimento e maior produção de carne. Então, todas essas tecnologias que podem estar associadas também com os aditivos convencionais têm por finalidade, desde que a gente faça isso com uma clareza e uma qualidade nutricional, produzir mais resultado, de modo que o produtor sempre tenha com esse uso maior lucro sobre aquilo que ele teria não usando tais tecnologias. Eu sei que todo produto, equipamento, serviço, né, a propriedade precisa ter um mínimo para receber aquela tecnologia. E no caso dos aditivos naturais, aí eu falo tanto na propriedade de corte quanto na de leite. Você tocou num ponto extremamente importante, que é a necessidade de que cada uma das propriedades tenha a infraestrutura, tenham as instalações e o manejo apropriado para o uso de qualquer tecnologia. Então, um exemplo bastante clássico diz respeito ao espaçamento de coxo adotado nas propriedades para uso de suplementos minerais, sejam eles produtos de menor ingestão, como é o caso de suplementos minerais linha branca, como os proteico ou proteico-energéticos. Quando eu adoto uma tecnologia e eu quero que essa tecnologia funcione da melhor forma, eu preciso obrigatoriamente respeitar, por exemplo, o espaço mínimo de coxo para que cada animal possa obrigatoriamente receber a quantidade de suplemento e de aditivo adequados para que ele possa, consequentemente, produzir resultado. Se eu trabalho com aditivo e o espaçamento de coxo ele não é adequado, o resultado ele vai ser melhor do que aquele cliente que não adotou tecnologia do aditivo, também sem a quantidade de coxo adequada. Mas você não estará extraindo aquilo que você poderia extrair, que é o máximo de desempenho quando você se propõe a investir mais em tecnologia e mais em nutrição. Você está citando só um exemplo com espaçamento, área de coxo que o animal tem, mas isso vale para uma série de coisas, como por exemplo qualidade do volumoso, oferta de água. Tudo isso interfere e quando a gente fala, por exemplo, em água, não só em termos de qualidade, mas em quantidade ingerida, e uma coisa relacionada à outra, você pode ter aí até 30% do resultado de um animal sendo justificado pela água em qualidade e em quantidade. Então, nós dizemos que a água é um nutriente fundamental para o animal. A partir do consumo de água é que esse animal vai conseguir consumir mais ou menos alimento. E uma vez que essa água, por exemplo, você tem o cuidado de saber que a quantidade de água ofertada está sendo suficiente para o animal e que ele vai conseguir ingerir, isso, consequentemente, vai ser um canal extremamente importante para que aquele alimento, contendo todos os nutrientes essenciais e os aditivos, possam ser, então, ingeridos e, consequentemente, o animal processar isso de forma a transformar aquele alimento e aquela forragem em uma proteína de origem animal de alto valor nutricional. Considerando que todas essas outras coisas
estejam bem equacionadas na fazenda, né? Os aditivos naturais podem ser trabalhados em todas as etapas de criação de um animal, até no confinamento? Sim, toda a categoria animal, seja ela, né, a especificidade corte ou leite, ela vai ter benefícios em se trabalhar com aditivos naturais. Então, como foi citado anteriormente, se eu trabalho com levedura ou probiótico, como todo mundo conhece, eu vou ter benefício desde o bezerro até o animal produzindo leite ou produzindo carne. Se eu trabalho com mineral orgânico, como por exemplo cromo, selênio, eu também vou ter um maior desempenho, maior atividade reprodutiva de um animal adulto e vou ter aí um desenvolvimento mais acentuado dos animais, porque a biodisponibilidade desses minerais ela é maior quando comparado ao mineral inorgânico tradicional. Se eu trabalho, por exemplo, com adsorvente de micotoxina a partir de parede de levedura, que tem uma eficiência muito comprovada quando comparado com, por exemplo, a fonte de aluminosilicatos, né, que é uma argila, eu consigo também fazer com que menos micotoxinas vão atuar de maneira danosa desde o bezerro até o animal na sua fase adulta. Portanto, quando a gente tenta estabelecer um pacote de prioridades nutricionais independente da categoria animal, eu vou conseguir fazer com que aquele bezerro que foi bem nutrido leve essa vantagem competitiva até a sua fase produtiva, comparado a um animal que não recebeu todo esse cuidado nutricional durante seu desenvolvimento. José, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado. Eu falei aqui com José Leonardo Ribeiro, zootecnista e doutor em agronomia, gerente de produtos de ruminantes da Guabi Nutrição e Saúde Animal. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO.